Com a derrota do Bragantino nessa rodada e também a derrota do Flamengo, né? Por que não? O Campeonato Brasileiro ficou muito na mão do Botafogo, então o que resta pra gente é a disputa contra o rebaixamento que segue muito emocionante. Quem vai cair, cara? Vasco, Santos, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, muito time grande disputando isso. Bora ver a situação de cada um dos 20 clubes do Brasileirão agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual a você. Mais um Prisma da rodada aqui, se essa é a sua primeira vez no canal, tá conhecendo agora a gente, dá uma chance aí, vê se você curte o conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se você tá voltando aqui, muito obrigado por ter me dado essa moral, galera da Série A tá começando a vir em peso aqui pro canal, então vamos seguir assim, manda pros seus amigos aí, se você curtir o trabalho que a gente faz aqui. Fim da 29ª rodada do Brasileirão e agora a nossa contagem regressiva pro final do Brasileirão lá em dezembro chegou a 9 rodadas para acabar o Brasileirão. Alguns times vão passar a ter jogos adiados daqui para frente, né? Nessa rodada já tivemos Botafogo e Fortaleza adiado, então vão ter mais jogos adiados agora que vão ter finais continentais pela frente aí. Então se prepara que vai ficar o asterisco na tabela, tá? Há 2 meses atrás, acho que se não me engano, no Prisma da rodada 17, né, aquele Prisma em que eu falei por que o Botafogo já é campeão. Vou deixar no card aqui pra você assistir o que eu falei naquele vídeo, depois você vai lá e assiste. Galera, eu já falei que ninguém ia tirar o título do Botafogo àquela altura, 17ª rodada. Agora então, na 29ª, galera, pra mim é mais concreto ainda que essa taça já é do Botafogo. Então, com a derrota do Bragantino, o Botafogo mesmo com um jogo a menos manteve a distância para o segundo colocado de 7 pontos. Pode aumentar para 10 no final de semana, né? Já que o Bragantino teve seu jogo contra o Flamengo adiado. Então, Botafogo e Bragantino ficaram com o mesmo número de jogos e o Botafogo pode ampliar para 10 essa vantagem, né? O próprio Flamengo também, que perdeu para o Grêmio, viu as suas chances, que já eram bem baixas, caírem drasticamente, né? Então, o título tá na mão do Botafogo. Vamos falar agora sobre o resto dos times, tá? América Mineiro, na ordem alfabética, seguiu o seu roteiro de sempre, né? Jogou bem e perdeu mais uma, perdeu pro Atlético de virada na Liga Arena. Não é absurdo nenhum perder pro Atlético, mas na condição do América, qualquer derrota, meu irmão, é mais um prego no caixão, né? Segue com 19 pontos, 14 pontos atrás do Santos, último fora da zona e 13% aqui no Prisma. O Atlético nesse jogo aí tomou um susto, tomou um golaço do América, mas virou, né? Foi melhor do início ao fim, um primeiro tempo avassalador, depois que tomou esse gol, fez mais 3. Tomou um segundo golzinho ali no final para tomar um susto, mas tá quase chegando no G4, tá? O Atlético tá com 2 pontos, tá 2 pontos atrás do Flamengo e 53% aqui no Prisma. O Galo, time que não jogou tão bem nessa rodada, meu irmão, mas ganhou, né? O jogo do Galo foi muito chutão, né? O Galo se retraiu demais, mas venceu mais um líder dessa competição, né? Não o líder, mas já tinha vencido o líder, que é o Botafogo, já tinha vencido o Palmeiras, que hoje está em terceiro, e agora fechou a trinca vencendo o segundo colocado, que é o Bragantino. O problema do Galo nessa rodada foi que todo mundo venceu também, mas foi importante, né? Não entrou no G6, mas tá um pontinho ali, ainda manteve essa distância mínima pro G6, já tá com 60% no Prisma. O Bahia, galera, o Bahia teve mais volume ofensivo que o Cruzeiro, mas tomou de 3-0. Isso porque o Bahia foi um time muito espaçado, isso só para começar a ponta do iceberg, tá? Se lançou ao ataque e, cara, não existiu compactação no time do Bahia. O time tava muito espaçado, atacava e tomava contra-ataque, meio uma bagunça, ninguém fazia pressão pós-perda. Então, o Bahia perdeu e também Marcos Felipe, goleirão do Bahia, hein? Vou te contar, você tricolor baiano, eu sei que você tá sentindo. Marcos Felipe foi revelado aqui no meu time no Fluminense, cara. Ele é um bom goleiro, mas não é goleiro para ser time de titular de time da Série A, tá? Você, torcedor do Bahia, escreve aqui o que você acha do Marcos Felipe, tá? A derrota do Vasco e do Goiás foram boas pro Bahia. O Bahia ainda fica fora da zona do rebaixamento, pelo menos até a 31ª rodada, né? Então, foram boas essas derrotas. Tá com 3 pontos a mais que o Goiás, que é o primeiro ali na zona, mas tem 2 vitórias a mais, então não entra na zona na próxima rodada, tá com 60% aqui no Prisma. O Botafogo, não vamos falar do Botafogo hoje, exceto que o título já tá na mão, porque o Botafogo não jogou nessa rodada, teve o seu jogo adiado. O Bragantino, o vice-líder, fez um péssimo primeiro tempo e por isso perdeu o jogo. Quando começa o jogo quarta, domingo, é muito difícil os times manterem o mesmo nível de atuação sempre, né? Então, normal, é uma derrota que tira o Bragantino da briga por título momentaneamente, mas a campanha do Bragantino continua louvável, continua absurda, tá com 67% no Prisma. O Corinthians não jogou bem outra vez, mas venceu na briga contra o rebaixamento, é isso que importa, fez os 3 pontos, ficou mais tranquilo, tá? 6 pontos
do Z4 e 40% aqui no Prisma. O Curitiba, terceira derrota seguida. Até vinha bem no jogo, estava empatando, mas aí o William Farias conseguiu ser expulso ainda no primeiro tempo, tomou um amarelo bizarro por reclamação ali, que o juiz estava indo no VAR, saiu correndo atrás do juiz na hora que ele estava indo pro VAR, e depois fez uma falta que talvez não tenha sido para amarelo, mas o juizão resolveu expulsar. Tá a 13 pontos do Santos agora, tá rebaixado o Coxa e 40% aqui no Prisma. O Cruzeiro, mais uma vez, fez um jogo muito competitivo, né? Se tranca ali atrás e sai muito bem para atacar, tem conseguido concluir bem as chances que tem, fez 3 gols, botou 6 pontos para a zona do rebaixamento. O Cruzeiro, para mim, não cai mais, tranquilizou com essa vitória 2 seguidas, né? E já tá com 53% aqui no Prisma. O Cuiabá jogou melhor que o Corinthians, reclamou com razão da falta que originou o gol do Corinthians, não foi nada, o juizão marcou e rendeu falta e gol pro Corinthians. Também está com 37 pontos, assim como o Cruzeiro, e também não corre riscos nesse momento. O Prisma do Cuiabá diz bola azul, 53%. O Flamengo, cara, tava fazendo um ótimo jogo contra o Grêmio, realmente um bom jogo. Eu discordei da escalação do Tite, mas o Flamengo vinha fazendo um bom jogo e aí teve um apagão de 10 minutos logo depois que o Tite fez as mudanças, né? Botou Gabigol e Bruno Henrique. O Bruno Henrique, que já salvou o Flamengo muitas vezes, acabou sendo o grande vilão dessa partida, né? Entregou 2 bolas que resultaram em 2 gols do Grêmio. O Flamengo tomou a virada, caiu para quarto, tem que abrir o olho, porque o G4 daqui a pouco tá escapando. Venho falando isso há algumas rodadas, né? Que o campeonato do Flamengo é garantir G4. A galera fica bolada comigo, mas essa é a realidade, cara. O Flamengo para título não dá mais, tá com 67% aqui no Prisma. Muito bom o Prisma do Flamengo, né? Fluminense. Meu Fluminense fez mais um jogo sem concentração desde o início ali, inclusive o Diniz admitiu isso pela primeira vez, mas o time do Fluminense ofensivamente é um absurdo, né? Então quando encaixa ali, quando o adversário recua demais, o Fluminense tem espaço para atacar, meu irmão, tem muito repertório. John Arias, Keno iluminado, Germancano ali preocupando, segurando 2 zagueiros, tem o Ganso que voltou a jogar bem, né? Já deu 2 assistências nesse jogo, é o líder em assistências do campeonato. Então assim, todos os jogos do Fluminense entre semifinal e final de Libertadores serão treinos para a final. Então assim, o ataque tá dando muita tranquilidade, muita esperança de que o Fluminense vai ser campeão, e a defesa tá com um alerta amarelo piscando já ligado. O Fluminense tem tomado muitos gols. Bola aérea, então, meu Deus do céu, aquelas faltas na entrada da área são um perigo pro Fluminense, e o Prisma do Fluminense segue horrível com 27%. Fortaleza também não jogou, teve o seu jogo adiado contra o Botafogo. O Goiás, galera, a defesa que era o ponto forte do Goiás vem preocupando, né? O time tá tomando muito gol, tomou 6 do Bahia, 5 do Fluminense, mas pelo menos demonstrou que seu ataque tem capacidade de salvar o time do rebaixamento, tá? Aliás, que gol absurdo que o argentino Palacios fez de voleio, o gol mais bonito da rodada, talvez o mais bonito do campeonato, tá? Se você não viu, vai lá procurar para ver o gol do Goiás contra o Fluminense, terceiro gol do Goiás, um golaço do Palacios, tá? O Goiás voltou para a zona do rebaixamento, tá? 2 pontinhos de distância do Santos, tá bem na briga ainda, e 33% no Prisma. O Grêmio, cara, o Renato errou muito na escalação, péssima escalação, mas consertou o erro ali no meio do jogo, deu tempo de se salvar. O Cristaldo nunca vai ser banco do Grêmio, pelo amor de Deus. Grêmio venceu, voltou a respirar, mas ainda tá com 27% no Prisma. O Inter, galera, eu tô falando pra vocês, tá? Eu enfrentei o Inter na semifinal da Libertadores, é um timaço. O Inter chegou no campeonato, venceu o Vasco em São Januário com autoridade. Valência fez um gol, mas pelo amor de Deus, Valência perdeu de novo 2 gols feitos. Pelo amor de Deus, Valência, bota essa cabeça no lugar aí, né? O Inter já tá com 60% aqui no Prisma e tá começando a poder sonhar ali com G8, G7, caso abra essas vagas na Libertadores. G6 eu acho que é demais pro Inter, tá? Tem que torcer para abrir G8 ou G7. O Palmeiras, cara, que atuação absurda. Você palmeirense, ó, tá de parabéns, deve estar muito feliz. Meteu 5, atropelou o São Paulo, e poderia ter sido mais, tá? Poderia ter sido 6, 7. Palmeiras fez uma atuação de gala, voltou para a terceira posição, foi o único a vencer ali no G4, né? Boa rodada pro Palmeiras, já que o Botafogo não jogou, né? 40% aqui no Prisma. O Palmeiras vinha de 3 derrotas, agora emendou. Vinha de 4 derrotas, agora emendou 2 vitórias, né? O Santos, galera, o Santos começou como deveria. A torcida fez rua de fogo, a torcida apoiou, e parabéns você santista, falei aqui no canal, o Santos tem que se juntar em volta desse time para não deixar cair. Começou a milhão, meu irmão, todo mundo indo para cima, muito bem, fez o gol logo no início, mas depois teve um pênalti estranho marcado, né? Não foi pênalti na minha opinião, mas o Wagner Magalhães, árbitro carioca aqui, cara, eu já conheço ele, ele é bem fraco, não sei como que ele chegou na FIFA, marcou esse pênalti mesmo depois do VAR chamar.
O Santos ficou com um jogador a mais ainda no primeiro tempo, martelou, não tanto quanto poderia, mas conseguiu fazer um gol muito importante. Teve, além disso, um golaço do Marcos Leonardo, absurdamente anulado pelo VAR. Os caras traçaram a linha no braço do Marcos Leonardo, assim. Cara, a arbitragem no Brasil... Eu vou fazer um vídeo só de arbitragem, mas é uma coisa lamentável, né? Mas a vitória veio, o Santos saiu da zona do rebaixamento, tá com 2 pontinhos de vantagem pro Goiás e botou 3 pontos de vantagem pro Vasco. O Santos respira depois daquela tragédia, chega a 60% aqui no Prisma. O São Paulo, galera, segue sem mostrar nenhuma, zero alternativa fora de casa, muito mal, goleada vergonhosa que o São Paulo levou, e mais vergonhoso ainda foi o Dorival. Dorival, eu sou seu fã, tá? Te acho muito bravo, mas tu me vi na coletiva falar que o gramado sintético foi o culpado da goleada, tu gastou a gente, né? Tu tá de zoeira com a gente, né? São Paulo não venceu nenhum jogo fora de casa esse ano ainda, tá com 47% no Prisma. O Vascão, galera, Vasco não funcionou nessa rodada, tá? Chegou a jogar bem com o Flamengo na última rodada, mas não funcionou, foi dominado pelo Inter, só conseguiu jogar quando o Inter recuou demais ali na reta final do segundo tempo, deu campo pro Vasco, Alex Teixeira chegou a diminuir, mas depois o Vasco teve 2 jogadores expulsos, muito nervoso o time do Vasco, não pode deixar isso acontecer, o psicológico voltar a abalar, segue na zona do rebaixamento com 3 pontos de diferença pro Santos, mas tem uma vitória a menos, então pode sair já na próxima rodada de novo, tá? Mas agora o Vasco tem 2 jogos, confrontos diretos fora de casa contra Goiás e Cuiabá, principalmente contra o Goiás, né? Cuiabá tá bastante longe do Vasco nesse momento, né? Prisma do Vasco caiu drasticamente, 27% nos últimos 5 jogos, e o Vasco tá de volta na bola vermelha. O Vasco tá voltando a má fase em termos de pontuação, né? Mas o time tem jogado bem, então dá uma esperança. A tabela, então, final dessa rodada 29 aqui no Prisma ficou desse jeito aqui para vocês. Tivemos 2 times empatados ali no topo em primeiro lugar nesse Prisma, Bragantino e Flamengo, cada um com 67%. Talvez se o Botafogo tivesse jogado e vencido, ficaria em primeiro, seria o único na bola dourada, não tivemos ninguém na bola dourada, né? Então, com o empate de Bragantino e Flamengo, fomos para o primeiro critério de desempate, saldo de gols nos últimos 5 jogos, deu empate outra vez, então fomos para o segundo critério de desempate, que é o critério de gols marcados nesse período, né? O Bragantino fez 8, o Flamengo fez 7, então pela segunda rodada seguida, o título fica com o time de Bragança Paulista, Red Bull Bragantino, mais uma vez com a coroa de campeão. Cara, independentemente do resultado da derrota, o Bragantino merece aplausos, vem fazendo ótimos jogos e merece tudo que tá colhendo. Não é uma SAF, né? É um clube empresa muito organizado, né? O destaque positivo dessa rodada vai pro Palmeiras. A torcida estava muito desconfiada, estava mal demais ali desde a eliminação na Copa do Brasil, depois veio a eliminação na Libertadores, mal no Brasileiro, 3 derrotas seguidas. Palmeiras, com essa goleada, dá um respiro, a torcida ficou muito feliz, é o destaque positivo. O destaque negativo vai para o São Paulo, né, não ganhar nenhum jogo, não é nem só pela goleada, cara, que seria um motivo, mas, cara, não ganhar nenhum jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro para um time do tamanho do São Paulo é vergonhoso, não tem outra palavra, é vergonha, tá? Não pode fazer um campeonato desses como visitante, tá? E eu quero saber de você, você já sabe que a pergunta final do Prisma, só você que fica até o final pode responder. A pergunta é a seguinte: qual time grande vai cair nesse ano? Ou se você acha que nenhum grande vai cair, escreve aqui também. Amanhã já começa a 30ª rodada, Campeonato Brasileiro. Falei pra vocês que ia ficar frenético a partir desse mês, então você se inscreve aqui no canal. Amanhã tem pré-jogo dessa rodada, será uma rodada de 8 jogos, né? Tivemos 2 jogos adiados, do Fortaleza e do Bragantino, então vai ser menor, mas vai ter tudo aqui no canal. Se inscreve, deixa o seu like. Muito obrigado por ter ficado até o final, meu irmão. Você é muito parceiro. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!